Mas vamos dar início então à nossa lição. Hoje nós vamos concluir o assunto que nós iniciamos há alguns domingos. Hoje é a nossa quinta lição. E a ideia hoje é fechar a conversa que nós iniciamos nos últimos domingos com uma parte inicial onde eu vou abordar um ponto que eu ainda não coloquei sobre o quarto mandamento. E aí, linkando a essa questão que eu vou apresentar hoje, daí a ideia é trazer algumas questões bem práticas para nós com relação à guarda do dia do Senhor, principalmente pensando nas crianças, porque pensando em tudo que nós falamos nos últimos domingos, o maior desafio nosso é envolver os nossos filhos nesse mandamento. Então a ideia é trazer questões bem práticas que a gente pode realizar, são coisas que são aplicáveis a maioria delas, são aplicáveis a todos nós, então são ideias ali, sugestões de coisas que você como adulto pode fazer, mas se você como tiver filho, você pode aplicar para eles também. Então a ideia é apresentar depois, então na parte final da aula, vai ser basicamente a segunda parte da aula, trazer essas sugestões. Então, quando eu falo sugestões, não são imposições, não são mandamentos, são sugestões. E por que eu falo disso a respeito de sugestões também? Porque são coisas que vocês precisam adaptar à realidade de vocês. Então, talvez seja uma coisa que na sua casa funcione, mas na casa do outro não vai funcionar. Então, são coisas que vocês vão precisar revisar, testar, para ver se vai dar certo. Então a ideia é que vocês tenham, eu como pastor, eu vou dar sugestões de muitas coisas que vocês podem aplicar, e aí vocês dentro da realidade de vocês, vocês fazem adaptações e se organizam. É lógico que vou estar à disposição para, pastor, pensei nisso aqui, o que o senhor acha? Pode dar alguma sugestão? Então, nesse sentido, estarei à disposição. Então, vamos lá, a gente vai seguir com a aula e até a gente chegar nesse momento ali. Então, eu vou começar a aula trabalhando ali sobre o dia do Senhor, entendendo que ele é um sinal pactual para o povo de Deus. De tudo que eu falei até agora, eu não mencionei esse aspecto pactual a respeito do dia do Senhor. E por que é importante eu falar a respeito desse aspecto pactual? Alguém lembra qual que é basicamente a teologia central da fé presbiteriana? Pacto das obras e da graça? Está dentro disso aí. Aliança. É o quê? Aliança. Teologia da aliança. Os catecismos são todos baseados na teologia da aliança. Então, o que acontece? Nós somos uma igreja aliancista. A doutrina central da fé presbiteriana é o aliancismo. Então, o aliancismo, ele diz respeito à forma como Deus ele se relaciona com o seu povo. Então, desde do início do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus ele foi até Adão e ele estabeleceu uma aliança ali com Adão, que depois ela foi quebrada por ele. E Deus, então, foi desenvolvendo a história da redenção através de alianças que elas foram tendo essa evolução ao longo de toda a caminhada do povo de Deus, até chegar em Cristo, quando a gente vê ali que o Senhor Jesus ele faz conosco nova aliança. Então a forma como Deus se relaciona com o seu povo é uma forma pactual, é uma forma de aliança, é uma forma de testamento. Então Deus, ele tem contrato, vamos dizer assim, com a gente. Então nós somos um povo pactual. E é interessante a gente lembrar, se você esqueceu, ou aprender, caso você não saiba, que o dia do Senhor ele está também relacionado com a questão pactual. E a gente vai ver isso. Vou pedir para vocês abrirem primeiramente em Êxodo 31, do verso 12 até o verso 17. Então, Êxodo 31, do verso 12 até o verso de número 17. Todos encontraram? Vou fazer a leitura aqui, diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor,
que o santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado no meio de seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso. Dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor... até o 17, perdão. Então, o que acontece? Queridos, aqui a gente tem uma lembrança aqui para o povo de Deus a respeito do mandamento do dia do Senhor. Então, a gente está aqui no capítulo 31. Então, um tempo atrás, o Senhor tinha entregado para o povo todas as suas leis ali no Êxodo 20. E aqui o Senhor está lembrando para eles novamente a respeito do mandamento, e ele lembra para eles a respeito dessa realidade pactual que está presente dentro desse mandamento. Além disso, a gente vai ler o Deuteronômio 5, o verso 15. Lá em Deuteronômio ele faz a repetição dos 10 mandamentos, só que ele dá uma ênfase diferente da ênfase que é dada no Êxodo 20. Então a gente vai ler lá Deuteronômio 5, verso 15. Quem localizou pode fazer a leitura, por gentileza. Lembra-te que foste escravo no Egito, teu Deus te tirou do braço a mão poderosa e com braço forte. Por isso que o teu Deus te ordenou que guarde os dias de sábado. Qual que é a diferença do texto aqui de Deuteronômio para o texto de Êxodo 20? Lá a partir do verso 8. Ele aponta para a criação, que Deus descansou, e aqui aponta para a libertação. Sim. O que acontece? Lá em Êxodo, quando fala para guardar o dia do Senhor, daí ele lembra da criação. Daí ele fala, porque 6 dias o Senhor trabalhou, no 7º descansou. Aqui em Deuteronômio ele não fala ele não menciona essa questão da criação. Ele vai lá para o Egito, ele fala, porque vocês eram escravos lá no Egito, o Senhor tirou vocês do Egito, então agora vocês vão guardar o dia do Senhor. Então perceba, ele muda a referência ali a um fato bíblico, mas ele usa isso como argumento para a guarda do dia do Senhor. E a gente vai pensar nesses 2 textos no Êxodo 31, do 12 ao 17, e no Deuteronômio 5, 15. Eu vou mencionar 4 coisas importantes para a gente pensar aqui sobre esse mandamento como um sinal pactual, um sinal de aliança. Então, o primeiro deles, a ideia aqui dele ser um sinal de aliança é justamente porque, olhando ali para o texto de Êxodo 31, ele lembra a gente que o sábado, ou o dia do Senhor, o dia de descanso, ele aponta para 2 direções. Ele aponta para trás e ele aponta para frente. A ideia de apontar para trás, lá no Deuteronômio, é para olhar para a criação. É para falar assim, olha, Deus trabalhou em 6 dias, descansou no 7º. Quando Deus criou tudo, quando entrou a queda no mundo, automaticamente Deus ele já providenciou a redenção. E é interessante pensar que o dia do Senhor, ele aponta para que dia? E aí? O sábado, ele aponta para que dia? Ele é o último dia da semana, mas ele aponta para que dia? Da vinda de Cristo. Não é para a vinda de Cristo, necessariamente. Depende de qual vinda você está falando. Não é isso. Por que o dia final? Lembra Hebreus 4? Ele fala que ainda existe um descanso sabático para o povo de Deus. O dia de descanso, ele aponta para o nosso descanso final, que é o momento onde a gente vai estar realmente na presença do nosso Deus. Então eu já comentei aqui com os irmãos, o céu, ele nada mais é do que o nosso sábado eterno, nosso dia do Senhor eterno. Então é interessante que lá na criação, quando Deus cria tudo em 6 dias e descansa no 7º, ele não está só fazendo algo para o momento ali, ele está colocando uma referência, que é uma referência lá para o futuro, para o descanso. Então o mandamento aqui é para o povo de Deus olhar para trás e lembrar do Senhor
Senhor da criação, mas é para olhar para o futuro e lembrar que, olha, não é só um descanso agora semanal, mas é para um descanso futuro. Para quem que é esse descanso? É para todo mundo? Para quem que é? Para os salvos, ou seja, para aqueles que estão em quê com Deus? Em aliança. Então, por isso que aqui ele relembra a questão pactual. Fala assim, ó, vocês estão em aliança com Deus. É com vocês que Deus tem acordo, é com o seu povo. E é para o seu povo que esse descanso que o sábado aponta, que é o descanso eterno, está preparado. Então, vocês vão guardar esse sábado, porque ele perpetuamente ele vai lembrar vocês de um descanso maior que vocês precisam estar esperançosos nele. Então ele traz essa lembrança pactual dessa redenção, dessa obra de salvação que nós temos em Cristo, para apontar para a gente para o futuro nesse sentido. Além disso, aí aqui ele traz também a ideia da referência no Deuteronômio 5, da libertação do Egito. Deus tirou o povo do Egito para quê? Para libertar. Para quê? Prestar culto. Além disso, Deus tirou eles do Egito para levar eles para onde? Até o quê? Como que era no Egito? Escravidão. Como que é na Terra Prometida? É o quê? Todo mundo está falando, mas todo mundo falando baixinho com medo de errado. Aí eu não estou entendendo ninguém. Como que é na Terra Prometida? A liberdade de cultuar o Senhor. Liberdade de cultuar o Senhor. Lembra? Uma terra que mana leite e mel. O que Deus está ensinando? Que lá no passado vocês tinham escravidão, agora vocês têm liberdade. Lá no passado vocês tinham escassez, agora vocês têm abundância. Lá no passado vocês tinham maldição, agora na terra prometida vocês têm bênçãos. Então a ideia do Senhor é lembrar o povo que, olha, a libertação do Egito, ela lembra dessa saída de algo ruim, no qual vocês eram escravos, para outra situação, que não que vocês deixam de ser escravos, né? Vocês são escravos agora do Senhor, vocês pertencem ao Senhor, e nisso vocês desfrutam de liberdade. E ele linka o sábado a isso. Por quê? Porque a ideia é falar assim, olha, o sábado ele aponta também para essa ideia de liberdade, porque antes nós estávamos presos do nosso pecado, mas agora, libertos do pecado, nós temos o nosso descanso em Cristo. O povo estava trabalhando, suado, sofrendo no Egito, agora eles têm descanso no Senhor. Então agora eles não são mais escravos, não tem aquela vida daquela forma, mas tem descanso em Cristo. Então o sábado ele aponta para esse descanso, lembra do Senhor Jesus. Por isso o Deuteronômio ele faz essa lembrança aqui, e daí ele lembra de liberdade, lembra de aliança do povo dele. É para o povo dele que a salvação foi reservada, é para o povo dele, é o povo dele que desfruta disso. Então ele lembra dessa questão aqui. Além disso, a ideia... Deu para acompanhar, gente, o raciocínio? Então, primeiro, ele lembra do povo ali da criação, para lembrar do descanso lá do eterno. Ele lembra da libertação, para lembrar também que é em Cristo que nós temos liberdade, que nós temos descanso. Então, o dia do Senhor ele aponta para isso. Tudo isso é mediante a obediência? Por exemplo, o povo ia ter liberdade, tudo mediante a obediência a Deus, ou é incondicional? Eu estou tentando entender sua pergunta porque ela soa salvação por obras, então eu preciso entender o que você está querendo dizer. Porque lá no passado, o povo israelita precisava obedecer a lei, né? Nós também precisamos obedecer a lei. Então, é mediante a obediência. Não. Aí está o grande lance do aliancismo. A gente não separa lei e graça, como se lei fosse coisa do Antigo Testamento e graça fosse coisa do Novo Testamento. Lei e graça estão presentes no Antigo Testamento, lei e graça estão presentes no Novo Testamento. Qual que é o objetivo da lei, Paulo fala? Mostrar o pecado. Mostrar o pecado. A lei, ela mostra pra gente a necessidade que nós temos de um Salvador, porque nós não somos capazes de guardar a lei, porque pecamos em Adão. Então, a lei ela é importante, os mandamentos do Senhor, todas as ordens do Senhor na palavra dele são a lei. Por isso que no nosso culto, quando a gente fala leitura da lei,
A gente não lê só texto do Antigo Testamento, de vez em quando cai lá um texto do Novo Testamento falando que, vocês são pecadores. Por quê? Porque a lei de Deus, ela vem para lembrar que nós somos pecadores, lembrar a nossa incapacidade, a nossa necessidade de Cristo. Então esse que é o papel da lei. Então quando Deus entrega o sábado para o povo, é para ser um deleite deles no Senhor, é para ser um dia de descanso, só que ao mesmo tempo a gente lembra da nossa incapacidade de seguir esse mandamento à risca. E aí a gente lembra da dependência que a gente tem que ter de Cristo. Por isso que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o Senhor. Né? Então ele está apontando para o dia de descanso no Senhor, descanso em Cristo, porque é na dependência dele, sempre. Se não for na dependência dele, a gente não consegue. Não sei se eu respondi. Olha, interessante lembrar de desde Adão, a salvação veio por Cristo, né? Desde o Cristo que viria e nós. Sim. Então vamos lá então. Terceira coisa aqui, queridos. Alguém lê de novo o verso. Deixa eu caçar o versículo aqui, fica mais fácil, a gente vai ler o trecho. O Êxodo 31, queridos. Vamos lá. O verso 16 e 17. Os israelitas terão de guardar o sábado de geração em geração, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se recuperou. O que é interessante a gente pensar no dia do Senhor como sinal entre o povo de Deus? Algo que é importante a gente lembrar é que ele não é ele é um sinal para o povo de Deus, mas ele também funciona como um sinal para as pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Por quê? Quem guardava o sábado? Aqui na época. Quem? Só os israelitas. O povo de fora guardava o sábado? Quando o estrangeiro vinha para a terra deles, o que ele tinha que fazer? Tinha que guardar o sábado. Outro povo fazia isso? Então o que acontece? A guarda do sábado, ela funcionava também como um sinal de aliança, porque ela distinguia o povo de Deus dos outros povos, porque os outros povos não guardavam o sábado. Então quando o povo de fora olhava e falava, esse povo é esquisito, né? Esse povo, esse dia que esse povo não trabalha. Por que esse povo não trabalha nesse dia? Por causa que eles têm um mandamento, que eles seguem o Deus deles. Isso mostra a dedicação deles ao Deus deles, isso mostra como eles obedecem ao Deus deles. Então o sábado ele funcionava como um sinal de aliança, que era testemunho para os de fora, porque era um distintivo entre o povo de Deus e os outros povos, porque só o povo de Deus fazia isso. Então quando o estrangeiro vinha, ele era impactado, porque olha, tem uma coisa diferente nesse povo aqui, olha o valor que eles dão pro Deus deles. Isso era ponte para eles poderem anunciar a respeito do Senhor, e isso testemunhava muito forte a respeito de quem eles eram. Então era um sinal realmente para as nações vizinhas, né, de é um povo redimido, né? Provavelmente o estrangeiro pergunta, por que vocês fazem isso? Porque o Senhor criou o dia, em 6 dias descansou no 7º, porque o Senhor libertou a gente do Egito, e agora a gente tem esse descanso nele. Então tudo apontava para a obra de Deus sobre a vida deles. Então o sábado era marcante nesse sentido. E daí a gente tem que pensar, para nós hoje é distintivo também, né? A gente lembra, hoje a gente não tem a circuncisão, mas a gente tem o batismo. A gente não tem mais a Páscoa, mas a gente tem a ceia do Senhor. A gente não guarda mais o sábado, mas a gente guarda o domingo. E tudo, no caso, a guarda do dia do Senhor é um distintivo nosso, porque mostra que a gente é diferente dos povos que não guardam, daqueles que não têm temor ao Senhor. Então ele é um sinal de aliança sobre a gente também, e nesse sentido ele lembra o povo aqui desse aspecto. E por último, alguém leu 31, verso 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal de mim em vocês. Geração após geração, a fim de saibam que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que?
o santifica. Última coisa que aqui quando ele fala do sábado como sinal, ele funciona também como um sinal para o meio do povo de Deus, da obra santificadora de Deus sobre a vida deles. Então, eu já falei isso para os irmãos, o guardar o dia do Senhor, ele ajuda a gente a obedecer todos os demais mandamentos. Então, ele tem um impacto positivo sobre a nossa vida de santificação. Então, ele ajuda a gente a viver uma vida mais plena, ele ajuda a gente a seguir por um caminho de crescimento de fé, por um caminho de luta contra o nosso pecado. Então, ele trabalha, digamos assim, a nosso favor nesse sentido. Então, nesse aspecto, ele era um sinal para o povo de Deus também lembrar a respeito desse Deus que o santifica através desse dia. Então, é importante a gente olhar para o sábado como sinal da aliança do nosso Deus, porque ele vai reforçar todas essas coisas para a gente. Ele vai lembrar para a gente ali a respeito de um Deus que criou o mundo e preparou um descanso não só para o momento ali, mas um descanso futuro para a gente. Ele lembra a gente a respeito de um Deus que libertou a gente de uma vida de escravidão para a gente viver uma vida de deleite, de desfrute na presença dele. Então ele aponta isso para a obra de Cristo. Ele lembra a gente que esse dia é um sinal, um testemunho para os de fora, de que nós somos um povo separado do Senhor, diferenciado, que vive no temor do seu Senhor. E ele lembra a gente que é uma obra santificadora de Deus sobre a vida do seu povo, que ajuda a gente a seguir realmente em santificação, a guardar os mandamentos do nosso Deus, a viver na presença dele. Eu ia falar dúvidas, perguntas, colocações? Quando o pastor foi para esses dois textos, tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, eu tenho uma nota aqui no meu celular que esse sétimo dia é o sinal entre Deus e o povo de Israel, um livro que existe em especial no domingo de Brian Edwards. Ele fala, além desses dois versículos, fala de Isaías 58, 13 e 14. Vamos falar disso aqui agora. Então aguenta aí, Alexandre. Alguém tem mais alguma consideração, queridos? Pergunta, gente. Posso ir para frente? Então vamos lá. Daí vai entrar justamente no texto que o Alexandre comentou com a gente. Vou pedir para vocês abrirem Isaías 58, o verso 13 e o verso 14. Então a ideia é, se ele é um dia que está relacionado com como eu coloquei ali, é um dia que é um sinal pactual, para o povo de Deus ele não pode ser simplesmente visto como algo, é negativo, é um dia que eu tenho que obedecer, que eu sou obrigado, mas a gente tem que encontrar realmente deleite em tudo isso. E a ideia é a gente pensar a respeito desse deleite aqui agora. Vamos lá, Isaías 58, a gente já leu esse texto, vamos ler novamente. Acharam aí? 13 e 14. Se você vigiar seus pés, para não se tornar o sábado, para não ver, e bem quiser, eu santo dia. Se você chamar a delícia o sábado, eu vou o santo dia do Senhor. Se honrar o Deus, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, o Senhor. Então, O que acontece, queridos? Aqui em Isaías, esse texto está falando do quê? O que Isaías está trazendo para a gente aqui? É o quê? Não entendi nenhum. Tá, respeitar esse dia. Se você obedecer esse sábado, o Senhor vai abençoar. Então aqui está bem condicional, né? Se fizer isso, eu faço isso. Percebeu? É isso que eu quis perguntar aquela hora, parece que é condicional, né? O que é esse texto aqui, queridos? Como que a gente chama essas coisas aqui na Bíblia, quando Deus fala que é o quê? É uma promessa. Então, é importante a gente entender que o Senhor está dizendo que para aqueles que guardam o dia do Senhor, há bênçãos.
Para aqueles que guardam o dia do Senhor, há benefícios. Então é disso que o texto está falando aqui, é uma promessa da parte do nosso Deus. Então, eu entendi o que o Edson quis colocar, mas é importante a gente entender que não é aquela ideia assim de faça para você ganhar. Não é nesse sentido, não é uma barganha. A ideia é falar assim, olha, o Senhor, ele promete abençoar o seu povo quando ele vive nesse dia, porque como eu já falei, esse dia ele produz para a gente um monte de benefícios. Então guardar esse dia é bênção para o nosso viver, guardar esse dia é benefício. Então ele fala, gente, por que ele fala para chamar esse dia de delícia aqui no versículo 13? Vamos fazer só um comparativo, leiam Amós 8:5, que seria o oposto aqui a esse texto. A questão ali do Edson, quero dizer que não está falando de obras para salvação, né? Mas aí obras para santificação. Quanto mais você obedece, você mais bênção tem no processo de santificação, não no processo de salvação. Né? Sim, aí por isso que eu reforcei a questão de ser uma promessa, porque Deus promete nos salvar se a gente fizer as coisas? Não, as promessas elas são benefícios que vêm para o povo que já foi alcançado. Então isso que é importante a gente sempre lembrar, que até porque é o povo de Deus que vai, né, ter esse apreço, esse deleite em seguir os mandamentos do Senhor. Mas vamos lá, Amós 8:5. Bem, quando acabará a lua nova, para que venha mais cereal, quando terminar o sábado, para que comece a viver no dia, unicamente de amanhã do mês, enganando com balanças desonestas e comparando o cobre com a prata necessitada, como um pato sandálias, perder até a palha como um fio. Está acontecendo aqui a Amós que é diferente aqui de Isaías. Sim, aqui a Amós do povo está falando, nossa, não vejo a hora desse dia acabar logo, não posso fazer nada nessa droga nesse dia, quero trabalhar, quero ganhar minha vida e não posso agora. Então é um povo reclamando, um povo murmurando, um povo achando ruim de ter que guardar o dia do Senhor. E aqui Isaías ele fala, não gente, olha, não é para ser um dia ruim, não é para ser um dia de murmuração, é para ser um dia de deleite, é para ser um dia prazeroso, é para ser um dia, por quê? Porque é um dia que a gente está na presença do Senhor. Semana passada a gente falou, não é um dia nosso, é um dia para ter deleite em Deus, é um dia para se desenvolver em fé na presença do nosso Deus. Mas só um ponto interessante que em Amós, não apenas isso, eles querem que acabe, eles voltarem a roubar. Sim, tem isso ainda. É bem isso, é aquela ideia assim, eles não estão só enfurecidos porque eles não podem fazer as coisas, mas é aquela ideia assim, ó, eu tenho um comércio e aqui eu engano as pessoas, só que as pessoas não vêm no meu comércio porque é domingo, então eles estão bravos porque não ganham lucros, não conseguem roubar porque as pessoas não podem vir por causa desse dia, né? Então é bem triste assim, a situação aqui do contexto do profeta Amós. E é um povo que, dentre tantos outros problemas que tem Amós ali, eles não guardam, não veem prazer, né, em guardar o dia do Senhor. Então é importante a gente entender que como um dia para o povo de Deus, o povo que foi separado por Deus, o povo da aliança precisa ver esse dia como um dia prazeroso, é um dia de se encontrar deleite no nosso Deus. Aí eu vou entrar no ponto final da nossa aula aqui, apesar de estarmos às 10 horas, é final, mas é extenso. Se o dia ele é para o povo de Deus, e é um dia para o povo de Deus ter deleite, quem que tem que guardar esse dia? O povo de Deus. Quem faz parte do povo de Deus? Nós. Não somente nós que estamos aqui agora, mas o nós que está na salinha lá em cima. Por quê? A gente não batizou nossos filhos? A gente não colocou eles na aliança? A gente não falou que, olha, eles também fazem parte do pacto? Se eles fazem parte do pacto, e como a gente começou a aula falando que o dia do Senhor é um dia pactual, é para todo mundo, inclusive para os nossos filhos. Então a gente precisa entender como que a gente guarda esse dia de maneira prática, mas acima de tudo, principalmente para quem tem pais, quem tem pais? Todo mundo tem pai. Para quem tem filho, a gente precisa ensinar os nossos filhos a tornar esse dia o quê? Deleitoso também.
para eles não pode ser um dia tedioso. Para eles tem que ser um dia onde eles encontrem prazer no Senhor. A gente tem que lembrar que, olha, os de fora, eles olham para a gente que guarda esse dia como testemunho. Se eles olham para nós, para os nossos filhos veem esse dia como algo, lá vem o domingo, né? Para eles é o Amós ali, eles não vão roubar, mas não vejo a hora de acabar isso porque eu não posso fazer nada na droga desse dia. Por quê? Porque a gente não encontra prazer nele. Então a gente precisa trabalhar tudo isso. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre esse dia é sobre a nossa responsabilidade como pais, como superiores para guardar esse dia. Por que eu falo como superiores? Aí eu vou entrar na pergunta. Ia falar, Fábio? Pode falar. Não, pode falar que daí eu vou meio que mudar o assunto. Essa semana a gente fez bastante lembranças, coisinhas assim de Natal para poder enfeitar a escola. E a gente fez um presepinho de palitinho de sorvete. Aí as crianças na minha sala não sabiam o que era. Nenhuma. Eu tenho 11 crianças na minha sala, nenhuma sabia o que era. Aí umas falavam assim, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, sabe? Aí eu falei bem assim, quem aqui vai pra igreja? Tinha uns 7, 8 que vão pra igreja. Aí eu olhei assim, eu falei, vocês não sabem o que é realmente, vocês não sabem. E o que isso aqui simboliza no Natal? Aí eles também não sabiam. Então eu vejo assim, a escassez de poder falar para a criança o que é Jesus, quem é Jesus, seja católico, seja evangélico. Eu acho que Jesus está presente, né, nessas religiões e não é falado sobre ele. Né? Sobre a família, sobre sua vida, sobre sua morte. E eu perguntei, por que a gente comemora o Natal? Porque eu ganho presente. Porque eu viajo. Então, tipo, já é uma coisa diferente, não é um simbólico de cristão. Já é para outras finalidades, né? Então, isso me deixou muito triste. Aí na hora que eu falei assim, Jesus, não sei o que, não sei, eles olharam assim pra mim, sabe, tipo, é Jesus. Aí eu fiquei triste mesmo, porque de uns meses pra cá, vamos dizer assim, uns 3, 4 meses pra cá, o Davi vem se interessando na Bíblia de uma maneira assim que até eu me espanto. Eu não durmo sem fazer devocional com ele. Eu às vezes eu tô tão podre, que eu quero deitar e dormir, ele olha assim, vamos fazer devocional? Aí a gente pega, né, vamos fazer. Então, tipo, pra mim, assim, eu tô sendo grata por tanto aqui na igreja, na escolinha, ele tá aprendendo, quanto, né, e aí na escola, assim, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada, assim. Tá brincando de aula, não? Eu tenho uma dúvida, assim, sobre uma questão prática, assim, da questão da guarda ser exclusiva ao povo de Deus, né? Quando a gente olha para o catecismo, ele vem trazer esse aspecto de a gente não fazer negócio, de a gente não colocar os nossos funcionários para trabalhar. E quando a gente olha para, eu não sei agora qual dos nossos documentos, da IPT mesmo, que fala que a gente tem que lutar para que o dia de votação mude, que é melhor que não seja domingo, para que as pessoas não trabalhem, para que a gente não tenha que vencer o voto nesse dia. Aí já parece que se aplica um pouco para o geral também. Né? Dentro disso que eu falei, eu quero uma resposta a uma pergunta prática. Por exemplo, eu trabalho em escala, né? E por conta da guarda do dia do Senhor, eu me coloco à disposição de outro trabalho no meu lugar, porque eu guardo o dia do Senhor. Então, o mundo vai estar guardando, mas se esse outro não é cristão, não teria problema nesse caso, interpretando dessa visão que se fosse por ele não ser cristão. Teria? É que assim... Eu não consegui harmonizar as duas coisas, é isso que eu gostaria. É como se você não estivesse dando o seu testemunho, né? É que assim, o dia do Senhor, ele é para todos os povos, para todos os homens. Para o povo do Senhor, ele é também um sinal de aliança. Então, essa a ideia da aula aqui. Por isso que eu deixei isso para tratar só hoje. Como mandamento moral de Deus, ele se aplica a todos os povos. Mas a ideia dessa aula aqui é lembrar que ele não é apenas um mandamento moral. Ele também, para o povo de Deus, é um sinal de aliança. Porque ele lembra que nós estamos em pacto com o nosso Deus. Então, essa que é a ideia aqui. Então,
A ideia da nossa aula aqui não é tirar o peso que deve haver sobre os de fora, digamos assim, os descrentes, tipo, eles não precisam guardar porque eles não estão em impacto com o Senhor. Eles têm que guardar também. Lembra lá para o dia da criação, é para todos os homens. Só que para nós, vamos dizer assim, tem uma responsabilidade, vamos colocar entre aspas, maior, porque além de trazer todas aquelas questões, para nós ainda traz o aspecto do relacionamento pactual com o nosso Deus. Então essa que é a ideia dessa aula aqui. Não estou te ouvindo, Beth. Depois desse estudo, mudou o pensamento em relação a sentir responsabilidade, mais amor pela escola dominical, pela igreja, sabe? Que bom, Beth, meu objetivo foi alcançado. Mas é essa a ideia mesmo, queridos, da gente ter mais apreço pelo dia do Senhor, principalmente pensando nele como um dia de deleite para a gente estar na presença do nosso Deus. Não tem benefício maior do que isso, queridos. Mas vamos seguir. Como eu falei, se tem essa responsabilidade, aí a gente vai entrar na pergunta 118 do Catecismo Maior de Westminster, que fala assim: por que o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes da família e a outros superiores? Não sei se você percebeu isso, mas... vamos ler lá, não coloquei o versículo aí. Acho que eu coloquei depois, deixa eu ver. Abra lá Êxodo 20, o verso 10. Pode ler. No 10º dia, o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Quando ele fala ali, não farás nenhum trabalho, nem tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, seus animais. Com quem que ele está falando? Com quem? Com o chefe da casa. Por quê? Porque apesar de a mãe, teus filhos também, quem que é dono dos animais ali? É o chefe da família. Então perceba, o mandamento é para todos. Só que aí volta para a pergunta ali. A responsabilidade maior recai sobre quem? Os chefes da família e, no caso, os superiores. Esse trecho ali está apontando para qual outro mandamento, queridos? Quem sabe para qual outro mandamento ele está apontando? O quinto. O que o quinto mandamento fala? Honra teu pai e a tua mãe. Quem são o pai e a mãe ali? Os superiores. Os superiores são o pai e a mãe, mas não somente o pai e a mãe. São todos aqueles que estão... que têm autoridade. Então, no caso aqui, a pergunta 118 está falando que cai uma responsabilidade maior sobre os superiores. No caso, os chefes das famílias, que são responsáveis pelos seus filhos. O governo, as autoridades civis, elas têm um peso maior sobre elas. Por que do chefe também? Porque ele tem empregado. Então, às vezes, o empregado está trabalhando no sábado porque a culpa é de quem? É do chefe, porque o chefe que está colocando o empregado para trabalhar. Então, sobre ele tem um peso maior. Então, a ideia de ter um pezinho maior é que Deus falando assim, o puxãozinho de orelha vai ser mais reforçado para vocês. Eu não vou entrar aqui no aspecto dos chefes, porque eu não quero focar nisso aqui hoje. Depois, já vou adiantar, eu vou abrir depois no grupo do WhatsApp da igreja um link para você fazer perguntas sobre o dia do Senhor, caso você tenha ficado com dúvida a respeito de algum assunto, que daí eu vou responder durante a semana através de áudios no grupo do WhatsApp da igreja.
Então, se você tiver perguntas específicas sobre o chefe, essas coisas, daí você joga lá. Então, eu quero focar aqui nos chefes da família. Ia falar? Joga a pergunta lá, então. Então, o que eu quero frisar aqui primeiro, queridos? Quem é o chefe da família? O homem. Então, mulheres, fiquem em paz agora. Homens, é responsabilidade de vocês que a guarda do dia do Senhor esteja acontecendo mais plenamente. Isso significa o quê? Que quando a gente vem para o culto, se o seu filho não está prestando atenção no culto e você está moscando, e você pensa, a responsabilidade é da minha esposa, lembra que Deus vai te dar um belo de um puxão de orelha, porque o peso maior é sobre você. Às vezes a gente fica falando, não, a mulher que tinha que estar cuidando do filho na hora do culto. Não estou dizendo que ela não tem que fazer isso. Mas estou dizendo que se o marido está moscando e está alheio a isso, ele está errado. Então, acorda para a vida, se envolva com o seu filho, com a sua filha, participa com eles. E faça com que eles participem também. Não só do culto, mas de todo o dia do Senhor, a responsabilidade recai sobre a gente. Como homens, como chefes do nosso lar. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A resposta fala ali: o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes da família e a outros superiores. Ele vai dar 2 motivos. Primeiro, por quê? Porque eles são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, mas também, aí vai entrar, fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado. E segunda parte, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Em outras palavras, o que está falando aqui? 2 coisas. Por que o chefe tem que fazer, tem que guardar? Além dele mesmo guardar. Primeiro, porque está sobre a responsabilidade dele, sobre o cuidado dele. E segundo, porque se ele é o chefe, ele que é responsável pela dinâmica da família ali, ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus afazeres, e vai às vezes envolver a igreja nas coisas seculares dele. A igreja também, né? A família nas coisas seculares dele ali. Então ele que tem que tomar certo. Fala, gente, vamos seguir aí, né, segundo a orientação correta aí. Então, recai sobre o chefe. Então, fica o puxãozinho de orelha para todos os homens, os chefes da família, não só para quem é pai, mas se você, eu sou casado, a responsabilidade de cuidar da sua esposa, pastoreio da sua esposa é sua. Então, cai aí sobre nós o cuidado sobre os nossos lares, o zelo sobre o dia do Senhor. Não estou dizendo que Deus não vai cobrar as mulheres. O que eu disse o puxão de orelha para os homens vai ser mais puxado. Lembra, fugiu a palavra agora? É o lema do Homem-Aranha. Mais poderes, mais responsabilidades. Então, tem mais responsabilidade sobre a gente. Né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Sendo assim, vamos ler os outros textos lá antes de eu falar? Que reforçam ainda essa ideia. O Deuteronômio 23:12. Sim. Vou colocar três coisas que ele precisa fazer, Beto, depois a gente lê esse texto. Primeiro é Êxodo 23:12, depois o Deuteronômio 5:14. O Deuteronômio 5:14, ele está repetindo o Êxodo 20:10, queridos. Êxodo 23, o verso 12. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e estrangeiro renovem as forças. Então ele lembra o que foi falado lá no Êxodo 20:10. Não é para os seus animais trabalharem, não é para os seus servos trabalharem. Deuteronômio 5:14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então ele reforça ali o que a gente já falou, queridos. Então esses textos são alguns exemplos que lembram da responsabilidade ali dos superiores, dos chefes da família, sobre guardar o mandamento. Então basicamente o que o chefe da família ele tem que fazer? 3 coisas. Primeiro, ele precisa ser um bom exemplo. Então lembra, a gente não ensina só por palavras, a gente ensina
fazendo. Então a gente precisa ser um bom exemplo. Então o exemplo para o nosso lar, orar também para que a gente seja a bênção de ser testemunho para os outros irmãos também, mas ser um bom exemplo ali de observância do dia do Senhor. Segundo, a questão da instrução, né? A gente não vai fazer as coisas se a gente não aprender a fazer as coisas, e o chefe da família ele tem que instruir o lar para que o lar faça isso. E terceiro, aí entra no que a Beth falou, o uso da autoridade, a questão de proibição. Então vai falar assim, ó, não pode. Só que é lógico, lembra, o objetivo é tornar o dia o quê? Alegre, deleitoso. Se você chegar só, não pode porque eu que mando aqui, ninguém vai fazer mais nada, né? Acabou o deleite do dia. Então, seja sábio. Então não adianta você querer crescer, impor a sua autoridade e fazer a sua família odiar você e o dia, né? Então não adianta. Então a gente tem que saber trabalhar nesse sentido, porque o dia tem que ser deleitoso. Então é aprender a proibir, aprender a exercer a autoridade, mas isso precisa ser feito com sabedoria, ser feito de forma bíblica, porque senão você desanda tudo, o negócio não vai funcionar, não vai ser deleitoso nem para você, nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Então vamos lá, como tornar então esse dia deleitoso? Eu vou focar em duas coisas. Primeiro eu vou falar especificamente do culto, a reunião nossa aqui como igreja. Depois eu vou falar de maneira geral do dia. Então, como eu falei, eu vou trazer sugestões de coisas que podem ser realizadas. Aí cada um vai adaptar, vai ver como que funciona na sua realidade, porque somos indivíduos diferentes. Tem coisa que vai funcionar para uma criança que não vai funcionar para outra. Tem coisa que vai funcionar para você como homem, para o outro homem não vai funcionar. Então eu vou colocar um monte de informação aqui. Você administra aí o que vai caber melhor na realidade da sua família. Então vamos lá, focando primeiramente no domingo. Queridos, vou falar bastante sobre criança pequena, sobre participação delas no culto. E algumas coisas vai estar relacionado com a igreja como um todo. Então vamos lá. Primeiro, dá para ler aí? Eu vou colocar 3 pontos gerais, importantes para tudo, não só para o domingo, mas para o culto específico, mas para o domingo. Primeiro, ensinar sobre a importância e a utilidade desse dia. Então, a primeira coisa, queridos, a gente tem que ensinar. Então, a gente precisa aprender mais sobre isso. Então, a gente está tendo a oportunidade de ter aqui escola dominical. A escola dominical está gravada, você pode rever as aulas. Além disso, eu fiz recomendação, principalmente na primeira aula. Eu recomendei vários livros que eu estou usando no decorrer de todas essas aulas. Então, aqui ó, tem um exemplo de livro. Dia do Senhor. Tá baratinho, dá para você adquirir ele. Além disso, fora o vídeo da nossa aula, tem outros vídeos na internet. Então, assim, a instrução, queridos, ela tá de fácil acesso pra gente. Em todas as formas possíveis, seja na leitura, seja de forma audível, seja para você ver um vídeo ali. Então, está fácil para você aprender, para você ensinar. Então, a gente precisa ensinar. Então, ensinar sobre a importância, ensinar sobre a utilidade desse dia. Segunda coisa, pensando nos nossos filhos. Nunca cobre, às vezes até de nós mesmos e da nossa esposa. Nunca cobre ou exija menos do que seu filho já mostra ser capaz de fazer. Então, o que acontece? Que a gente está num processo de formação. Todos nós estamos num processo. A gente falou quinta-feira lá no Encontro dos Pais sobre o processo. E a gente tem que respeitar o processo. Não adianta você querer subir o degrau da escada dando um passo maior que a sua perna. Então você precisa ir degrau a degrau. Isso é o que então? Coloca metas. Eu quero ensinar o meu filho a ficar sentadinho no culto, porque ele não sossega, parece que está com pimenta, com pulga, alguma coisa, não para quieto. Então coloca como objetivo fazer isso. Alcancei esse objetivo, subi um degrau. Qual que é o próximo degrau? Aí você vai estabelecer. Então não cobra mais do que o seu filho vai conseguir ser capaz de fazer. Então às vezes a gente fica numa expectativa de que quer que a criança que vire o novo pastor presbítero da igreja, que se comporta... Queridos, é criança, então respeita, só que não desanima. Já que não aprende nada mesmo, não vou fazer. Não, coloca as suas metas. Aqui eu vou colocar um monte de coisa, então você pensa, fala, agora a minha meta para esse mês, para essa semana vai ser essa. Alcancei, vai subindo os seus degraus ali. Então a gente precisa entender isso com a criança e com a gente mesmo. Vai ter coisa ali que talvez você vai olhar e falar, eu não faço isso. Acho que vou começar a fazer. Só que não adianta você idealizar, eu vou começar a anotar o sermão, e vou pegar o caderno e vou começar a anotar tudo, chega na hora que você não presta atenção, daí você se frustra. Faz a sua meta, sobe o seu degrau calmamente para você evoluir.
Então lembra disso. Então para tudo que eu vou falar aqui, não exija mais do que o seu filho é capaz de fazer. Ou menos. Menos, perdão. É que menos a ideia é ao contrário, porque às vezes a gente também... Ah, sim, é porque essa ideia ali da gente não... A ideia não é a gente ir além, mas também não ir aquém, queridos. O seu filho é capaz de fazer isso, aí você fica, acho que não. Não, se ele é capaz, bota ele para fazer. Né? Então, você conhece a sua cria. Então, você sabe a capacidade dela ali, então não pode fazer nem menos, né, nem cobrar demais. A ideia é que é ter um equilíbrio. Mas obrigado por mencionar que eu estava lendo errado. Gente, senão eu ia esquecer. Aí entra na questão de pensar nele do progresso em degraus, né, que eu já mencionei. Então é etapa, gente. É tudo etapa. Não adianta querer queimar a etapa. Igual eu falei, se você vai dar o passo maior que a perna na escada, você vai cair. Vai dar ruim. Então não faça isso. Ok? Então vamos lá. Sobre o culto. Dicas para o culto. É muita dica, gente. Nem lembro quantas dicas eu coloquei. Então vamos lá. Ensina a ficar em silêncio. Então lembrar, queridos, que a sua falta de silêncio, ela do seu filho ou a sua mesmo, atrapalha a sua família e atrapalha as outras famílias. Então a gente precisa ensinar a ficar em silêncio. Então culto, queridos, a conversa do culto nunca é em tom de voz normal. Se o culto começou, eu não vou virar para aquele, então vamos fazer. Não tem. Eu vou falar no ouvido, baixinho ali, ou para alguma coisa para Keila, eu vou cutucar a Ana, cutucar a Cacau, no tom abaixo ali. Ensinar a ficar quieto, não é? Vamos falar então toda hora baixinho. Não, é aquele abençoado que sai toda hora ali para a criança. Começou a falar não é para falar, é para falar o essencial. Falou antes ou fala depois. Dá para esperar? Então você vai falar para mim depois. Agora você vai olhar, você vai ficar na sua. É treino, queridos. Então ensinar a ficar em silêncio. Ensinar a ficar sentado. Então, para quem tem um menorzinho, às vezes é difícil. Às vezes até a gente que é adulto não sossega, né, que dirá a criança. Então, ensinar a ficar sentado. Então, aprender a ficar em silêncio, agora vamos aprender a ficar sentado no seu lugarzinho. É treino, queridos. É treino, é ir testando cada vez mais. Ensine a não chamar atenção. Isso aqui é para todo mundo. Tem que ensinar as crianças a não chamarem atenção, porque às vezes a criança sobe no banco, olha para trás e começa a dar tchauzinho pro amigo que está lá longe, começa a conversar com o irmão que está no banco de trás. Só que daí tem o problema inverso também. Às vezes a criança está quieta e daí o amado irmão fala, que bonitinho, eu vou cutucar a criança. Irmão, você está sendo pedra de tropeço na vida daquela família. Que a mãe está querendo fazer a criança ficar quieta, o pai está se esforçando para o filho ficar quieto e você cutuca a criança. E daí a criança se agita. Então, ensinar a não chamar atenção é para todo mundo. Seu filho não tem que chamar a atenção dos outros, mas você não vai cutucar a criança do outro também, queridos. Porque às vezes o outro está se esforçando para fazer a criança ficar sentada e em silêncio e você atrapalha. Então não chama a atenção de ninguém, a sua atenção é no culto. Então ensina o seu filho a não chamar atenção e você, se você tem o hábito de, que bonitinho, se não for para você oferecer ajuda para a família, vem cá, vou segurar o seu filho para que hoje você possa prestar culto e ouvir a pregação sem ficar preocupado com o seu filho, eu vou ajudar você bênção na sua vida hoje nesse sentido. Se não for para isso, querido, não cutuca a criança. Se for para ajudar, paz, entrega, né, vai ser feliz, deixa o outro ajudar você a cuidar, se tiver essa oportunidade. A gente é família, querido, todo mundo tem que ajudar nessa hora. Então é uma benção, às vezes, eu vejo ali a Aninha, vai lá, pega a criança, é uma benção, queridos. Só que a Aninha não fica lá, vem aqui, não é isso. Ela vai lá, pega, ajuda, então é para fazer isso. Então não chama atenção, senão atrapalha. Se puder ajudar, ajude, mas evite chamar a atenção da criança. 4. Ensine a participar ativamente. Principalmente para os pais, homens. Quando a gente pede oração silenciosa, você sabe se o seu filho está fazendo oração silenciosa? Você sabe se ele está com o olho fechado? É pecado ficar com o olho aberto? Não. Se a criança fica com o olho aberto, ela distrai? Certeza que sim. Então ensina a ficar com o olho fechado, não porque é pecado ficar com o olho aberto, mas porque ele vai distrair. Então percebe, na hora que fala oração silenciosa, você abaixa a sua cabeça para orar ou você olha para o lado para ver se seu filho está orando? É hora de cantar. Querido, já falei isso, vou repetir várias e várias vezes. Quando Deus chama a gente para cantar é o quê?
Quando ele está falando para a gente cantar, ele está dando para a gente o quê? É uma ordem. Cantar na Bíblia é uma ordem. Se é uma ordem, é para quem? Para todos. Se o seu filho não canta, ele está fazendo o quê? Está pecando, está desobedecendo a ordem. Então, queridos, hora de cantar é hora de cantar. Hora de ficar em pé, o amado, vamos ficar de pé. Hora de sentar é hora de sentar. Hora de orar é hora de orar. Hora de prestar atenção é hora de prestar atenção. Então ele tem que participar ativamente. Ele não faz isso naturalmente. Ele precisa ser ensinado. E quem ensina são vocês pais. É você pai, principalmente você. A responsabilidade é sua. Então a gente tem que ensinar. Então tudo de participação no culto, queridos, os nossos filhos eles aprendem com a gente. Então quando você fala, o seu filho fala assim, ele é pequenininho, posso sentar com o meu amiguinho? Como que você vai ensinar ele se ele está lá atrás e você não sabe o que ele está fazendo? Né? A minha maior, eu sei que ela está fazendo. De vez em quando eu dou uma virada assim quando ela está olhando para ver se está fazendo. Mas eu estou sempre conferindo. A menor, posso sentar lá com a Sofia? Eu falei, não, você vai ficar aqui. Na hora que souber que você está fazendo, realmente você aprendeu, aí você talvez tenha liberdade de sentar lá. Até lá, eu sei que você abre o olho de vez em quando na oração, sei que às vezes você não quer levantar, você vai ficar aqui. Essa questão principalmente da oração silenciosa, beleza, eles não vão fazer, nós vamos orar por eles, né? Mas desde que aprendam já a falar, a gente pode ensinar, repetindo, pedindo para repetir, até que eles aprendam a fazer essa oração, entendam melhor esse livro, a gente pode ir construindo esse hábito, não esperar chegar lá só depois. Sim, aqui é um ponto para presbíteros na liturgia. Que eles deem tempo para a oração silenciosa. Por quê? Porque às vezes o pai ele vai orar primeiro com o filho para depois ele fazer a oração dele. Então eu lembro que eu fazia muito isso com a Ana quando a Ana estava pequenininha. Né? Eu falava, Ana, oração de perdão, de confissão de pecados, vamos orar? Quando ela não sabia orar, eu orava com ela. Falava, repete comigo a oração. Aí, baixinho ali no ouvido dela, ela orava. Geralmente, quando acontecia isso, eu não orava, porque as igrejas onde a gente estava antes não esperava, não tinha esse tempo. Daí eu ficava aquela, Senhor, perdão, né, aquele perdão assim. Mas por quê? Porque eu priorizava ensinar ela. Mas vamos dar um tempinho, queridos, que daí o pai ora com o filho, depois ele faz a oração dele. Um aspecto mais importante para a gente fazer bom uso é o ensino através do culto doméstico. Vamos chegar lá. Na verdade, eu não coloquei ele. Esqueci, Juni, mas tem isso aí. Mas vai entrar pro da semana. Então, mais didático do que o momento do culto é o culto doméstico. Sim, queridos, o culto doméstico ele ensina muito ao silêncio, a ficar sentado, a não chamar atenção ali. Então, esses pontos ali, ele já ajuda a gente a disciplinar a criança nesse sentido. A gente trazer para o culto doméstico alguns elementos de culto. Sim. Você pode trazer a oração silenciosa para o culto doméstico para ensinar no teu filho em casa ou qualquer outro aspecto. Né? Sim. Nessa questão não só os presbíteros com relação à liturgia, mas é quando pede já, às vezes eles pedem a pessoa que na igreja que vai orar não dá esse tempo, já levanta em seguida. Sim. Quando não, às vezes é esperar para você falar depois, eu vou orar e depois eu vou pedir para alguém orar, mas quando já faz em seguida, provavelmente a pessoa já levanta, porque esse momento é incômodo, né? É isso que eu ia comentar. Geralmente a gente não espera aqueles, porque o silêncio é incômodo. E daí a gente fala, quero acabar logo com esse silêncio que tá. Mas lembra que eu sempre falo no culto quando eu faço liturgia, é para ser incômodo mesmo, porque é didático, é para lembrar pra gente, tá vendo esse incômodo do silêncio aqui? O pecado tinha que estar incomodando sua vida dessa forma também. Então o silêncio é incômodo, ele é didático também. Então deixa incomodar, que é pra gente lembrar do peso do nosso pecado. Vamos lá. Queridos, vou dar uma adiantada aqui. Ensine e cobre anotações. Se já está maior, ensina a anotar, que isso ajuda a focar. É lógico que, queridos, igual eu estou falando, tem pessoas e tem pessoas. Tem gente que não consegue anotar, que não consegue prestar atenção. Se eu estou dando sugestões. Se é uma ferramenta que ajuda você a focar e ajuda o seu filho a focar, ensina e cobre depois as anotações. Não fala, anota aí. Não, depois eu vou ver. Que daí a criança fala, meu pai vai ver, agora tem que levar a sério esse negócio aqui. Né? Vai me cobrar. Então ensine e cobre a anotação. Então, esse princípio é interessante também os pais estarem anotando o culto doméstico, lembrar o que foi falado sobre a. Sim, bem isso. Até para você aplicar depois em casa no culto doméstico também. Então, pais, anotem também. Tem equilíbrio. Saiba estar presente e saiba não atrapalhar os outros. Aqui eu estou falando de presença dentro do templo mesmo. Por quê?
Queridos, tem hora que o seu filho vai fazer bagunça, vai fazer barulho, vai chorar, e você precisa ser sábio para saber até que ponto eu fico com ele e acalmo ele, ou até que ponto eu pego ele e eu saio com ele da igreja. A saída com ele da igreja não é para você desistir de tudo e vou ficar lá fora de vez. A saída é para a criança acalmar, para você retomar. Então precisa ser objetivo. Então aqui você precisa ter equilíbrio, porque você vai conhecer o seu filho, você sabe, aqui não dá. Até esse ponto, sim, dá para ficar aqui, porque eu sei que aqui eu consigo acalmar ele. Não dá, eu preciso sair. Você que não tem filho, nós precisamos ter equilíbrio e ter paciência também para a participação deles ali, né? E às vezes, igual eu falei, às vezes a minha sogra fala, né, que mãe é mãe. Às vezes tá com a mãe, pega a outra pessoa, acalmou assim do nada, né? Então às vezes você pode ajudar ali, tenha também sabedoria, que às vezes a mãe tá aflita, você vai pegar, a mãe vai ficar mais aflita ainda, então a gente tem que ter esses equilíbrios, tanto quem é de fora da família para saber quando não ajudar, mas quem está dentro para saber até que ponto está atrapalhando e vou sair ou não, dá para acalmar aqui. Então a gente precisa desse equilíbrio. Aqui junto vai entrar a questão de você sentar num lugar estratégico. Que lugar que é esse? Eu não sei. Depende da sua família, da sua realidade. Por quê? Às vezes sentar no banco de trás, sentar lá no fundo, para você vai ser melhor, porque aconteceu alguma coisa, já corro ali com a criança ali atrás. Mais fácil. Às vezes sentar lá atrás para o seu filho é distração, porque ele fica vendo todo mundo na igreja, então às vezes o melhor lugar vai ser o primeiro banco, porque daí ele, é só aqui na frente, só o que está aqui que eu vou ver, não tenho a multidão para ficar vendo atrás. Então qual que é o lugar ideal para mim? Você vai ter que descobrir, testar, ver o que vai funcionar melhor para a sua família, mas sente lugar estratégico para atender às suas necessidades. Se você, eu percebo que eu preciso sair mesmo para acalmar, o melhor lugar é você sentar lá atrás, você sai rapidinho ali, você tem tanto para voltar, para sair para voltar é mais fácil para você, então tenha sabedoria nesse sentido. Esse sentar em lugar estratégico, não sei se vai ter depois, mas entra também a parte de chegar antes. Sim, não vai ter depois, mas esse lugar tem essa questão de chegar antes. O seu lugar estratégico não é estratégico se você é o que sobrou. Então não adianta, queridos. Aí entra na preparação. Vou chegar antes na igreja, né, para achar o lugar. Voltando aqui sobre ficar em silêncio, ficarem sentados. Queridos, se você chega muito cedo na igreja, achei meu lugar estratégico. Só que você solta a sua criança para ela correr livremente pela igreja, feliz e alegre e saltitante, não espere que a criança fique calma depois. Criança, queridos, não é que você muda a marcha ali, agora vai ficar calminho. Se ele está agitado antes, ele não vai ficar calmo na hora. Então, chegou antes, senta aqui, criatura. Fica no ritmo lento que você já está. Porque se ela acelera, ela não vai diminuir a aceleração depois. Então seja inteligente nesse sentido também. Isso a gente faz quando dá aula para as crianças. A gente não fica cantando lá a música que eles ficam pulando, igual louco. Agora eu quero que eles fiquem quietinhos para ouvir história. Quem é professor sabe, é coisa calminha antes da aula, pro meu bem. Então mesma coisa, queridos. Não deixe seu filho ficar correndo antes do culto. Você não vai conseguir sossegar ele depois. Sente lugar estratégico. 8. Não aceite conversa em tom de voz normal, que não seja normal. Tá certo, eu achei que tinha escrito errado. Conversa em tom baixo, queridos. Tom normal não tem conversa. Sussurrando, né? Então assim, é baixinho, é falar no ouvido. O que, mãe? O que, mãe? Não tá entendendo? Vai lá fora e conversa lá e volta, né? Não conversa em tom normal. Cuidado para não ser manipulado. Os nossos anjinhos são pequenos manipuladores. Às vezes ele vai manipular você para ganhar alguma coisa. Ele vai manipular você para sair, porque ele sabe que se ele for lá fora ele vai deixar eu correr, vai deixar eu brincar. Então ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa que seja para satisfazer a vontade dele. Então não seja manipulado pelo seu pequeno anjinho, né? Ele vai tentar te manipular em vários sentidos. Então você conhece a sua criança, então fique esperto, não caia na lábia deles também. Eles vão tentar manipular a gente. Falo disso que eu tenho 2 anjinhos manipuladores. Então vamos lá. Então assim, sobre o domingo, o culto específico trouxe essas dicas. Não é exaustivo, queridos. Talvez tenha outras coisas. Eu trouxe algumas coisas aqui pra gente pensar.
Uma última, que o culto acaba quando termina, né? O culto só acaba quando termina, queridos. Então, ó, saia na hora que terminou. Então, até lá, né, se prioriza sempre estar dentro do culto. Vamos lá, para o domingo como um todo agora. Para o resto do dia. Só antes de falar falando de fatos, acho interessante a gente pensar qual que é o nosso objetivo como pais para ensinar os nossos filhos. É ensinar eles a prestarem como todo, durante todo o momento. Né? Então, esse é o objetivo, que eles participem de tudo. Vão ter ali esses degraus, né? Até uma vez eu ouvi uma compartilhando, né? Desses, usar de elementos para auxiliar a permanência do culto. Então, muito pequenininha ali, precisar sair para amamentar, depois eu começar porque eu posso pegar uma coisinha, não precisar sair para estar aqui, né? E por quê? Porque o meu objetivo é esse, então eu estou ensinando, a gente vai tratar, às vezes traz alguma coisinha, quando é muito pequenininho, então eu posso usar alguns elementos, algumas coisas para ajudar nesse processo que eu estou construindo, sabendo que o objetivo é esse. Sim. Bem importante. Bem isso. Vamos lá, dicas para o domingo. Agora o dia como um todo. Queridos, use os momentos de refeição como ocasião propícia para revisar a escola dominical. Então lembra, o dia não é nosso, é do Senhor. Então é para a gente passar um dia de deleite na presença do Senhor, de devoção ao Senhor. Então um dos momentos é refeição. Pelo menos acredito que você deve fazer, no mínimo, uma refeição, que vai ser o almoço agora. Mas algumas famílias talvez façam o café da tarde, antes de vir para o culto. Então você tem 2 refeições para você revisar as coisas da escola dominical. Se você faz 2 refeições, você pode, por exemplo, na hora do almoço, perguntar para o seu filho, o que você aprendeu na escola dominical? E aí você vai conversar sobre o que ele aprendeu na escola dominical, né? E daí ele vai, o que a professora falou, né? Qual que foi a aula, qual que foi o tema, o que você aprendeu, o que você aprendeu sobre você, sobre o pecado, o que você aprendeu sobre Cristo, sobre graça, sobre evangelho. Ah, a professora não ensinou tal coisa. Ah, e essa professora, não é momento de você falar mal da professora, não é momento de você fofocar e ensinar seu filho a ser fofoqueiro. É o momento de você falar assim, então filho, vamos lá, a Bíblia ensina sobre isso, tal. Então reforça o ensino com ele, então a oportunidade de você conversar com ele na escola dominical. Ah, vou ter café à tarde, converse sobre a sua escola dominical. Então, filho, hoje eu aprendi sobre... Coloca para ele. Então, momentos da refeição, você tem a oportunidade de conversar. Às vezes, até você complementar. Sim. Aquilo que, por exemplo, a gente não tem muito tempo para poder falar muito sobre, discorrer muito sobre o que a gente está falando. Aí, em casa, você pode complementar aquilo que a professora já começou, né? Exatamente. Então, aproveita as refeições, queridos, para ter essas conversas. Ah, eu não tenho filho? Senta com a sua esposa. O que a gente aprendeu agora na escola dominical? O que aquele pastor ruim lá falou pra gente? Vamos conversar sobre isso. Então, conversem. Aproveitem para conversar sobre esses assuntos. Leia história da Bíblia ou outras porções da Escritura. Para você adulto, senta, vai ler a Bíblia, vai ler para o seu filho, né? Vamos ler uma história específica aqui da Bíblia ou qualquer outra porção. Separa um tempo para leitura bíblica. Então, estou dando dicas de várias coisas, queridos. Coloquem na realidade de vocês o que funcionar. Use os cânticos que serão entoados no culto. Então, né, quando o pastor esquecer, você fala, pastor, qual que é a música? Joga aqui no grupo pra gente. Vamos ouvir no domingo à tarde, né? Vamos ensinar as crianças para eles no culto à noite poderem cantar. Então, separa um tempinho ali, vamos ouvir a música. Né, Alexa, toca tal coisa, né? E vamos lá. Então, assim, aproveita o momento para ensinar os cânticos, porque vai estar passando o tempo ali aprendendo as coisas a respeito do Senhor. Dramatize histórias bíblicas. Ah, eu tenho um monte de filho. Criançada, hoje o texto para vocês é esse aqui, texto suave, Juízes tal, daí você vai, vocês vão dramatizar isso aqui. Cada um vai escolher para ser um personagem, vocês vão lá para o quarto, vocês vão ler o texto, vocês vão preparar a apresentação, que daqui a pouco vocês vão mostrar para mim e para sua mãe. Vão estar aprendendo a palavra de Deus, queridos, vão estar fazendo coisas voltadas para a palavra de Deus. E eles vão gastar tempo com isso e vai ser alegre para eles fazerem isso. Uma coisa que eu fazia com os meus, quando eram pequenos, eu fazia jogral, os diálogos da Bíblia. Eu pegava e escrevia, por exemplo, um texto de um personagem para mim, outro personagem para minha filha, outro para o filho. Daí cada um ia lendo o texto. Assim, às vezes eu era Deus e ele era o Abraão. Né? Sem heresias, irmão. E ele era o Abraão. E daí nós conversávamos, assim, né? Dava um trabalho. Sim. Imprimir, recortar.
Mas é muito educativo, muito bacana. Sim. Isso. Então é isso, queridos, vou adiantando aqui que a gente está avançando no horário já. Então, ó, dramatize história bíblica, prepare para o serviço cristão. Então, a gente às vezes não pensa que, meu filho é crente, ele tem que aprender a servir. Então, a gente já falou que domingo você pode fazer uma visita. Então, vou visitar o irmão idoso, o irmão que é sozinho, vou levar a criança junto, né, para ela visitar, né, para conversar. Vamos fazer um evangelismo? Vou levar meu filho para fazer. E coloquei etc. ali, que você pode pensar em coisas relacionadas com o serviço ao reino de Deus, que você pode ensinar o seu filho e praticarem no dia do Senhor. Use as tardes para instrução e memorização da Bíblia e catecismos. Então, vamos ter uma memorização, nesse domingo o versículo tal que vai ser memorizado. Daí você pode, jogou no Google lá, joga lá no chat GPT, dicas de como memorizar versículo. Queridos, vai vir um monte de ideias divertidas, alegres, diferentes para você memorizar. Então, ideias de memorização, então você pode aplicar ali para o seu filho, coisas para ele fazer no domingo. Para você também, né, memorizar. Brinque com propósito. O que eu estou colocando aqui como brincar com propósito? Ficou brinque com propósito. Tem jogos bíblicos, queridos, que você pode fazer com o seu filho. Eu lembro com muito carinho, assim, na minha adolescência, que muita coisa que eu aprendi da Bíblia foi através de jogos bíblicos, coisa que eu tenho gravado até hoje por causa desses jogos. É claro que, lembra que eu falei que cada um vai aplicar a sua realidade. Para mim, era um deleite jogar, porque eu gostava de aprender. Agora, se o seu filho for aquela pessoa extremamente competitiva, que o objetivo dele não é nem ganhar, é humilhar o adversário, o domingo não é para ele jogar, porque daí ele vai perder o foco. Por isso que eu falei, é com propósito. Então, você tem que conhecer a sua criança. Se a sua criança for aquela pessoa que esquece de Deus e agora o meu objetivo é acabar com o meu adversário, já perdeu o foco ali. Agora, se ele consegue aprender, se ele consegue se desenvolver, né, se vai manter um espírito de harmonia, de alegria ali, usa de jogos bíblicos. Tem vários jogos bíblicos que são muito bons para aprendizado. Veja filmes edificantes. Então, faça uma lista. Procura ali, vou separar 52 filmes que falam a respeito da vida de fé. Vou ter 50 domingos ali para assistir cada domingo um filme com a minha família, né? Então, tem Crônicas de Nárnia, tem o Peregrino, enfim, tem todas essas coisas para vocês assistirem. As amadas não confessionais aí. Vamos lá. Faça a leitura em voz alta. Se você não fez isso, queridos, é muito interessante, principalmente para criança pequena. O que é leitura em voz alta? Você vai pegar o livro e vai ler para ele em voz alta. Então, queridos, às vezes pode virar uma tradição de domingo. No domingo só que a gente faz isso, né? E a criança às vezes vai desenvolver um deleite muito grande nisso. Então, pega a biografia de missionário, né? Vou ler o Crônicas de Nárnia mesmo. Pega algo assim que vai ser muito interessante, que vai fazer ele pensar a respeito de Deus. Então, a leitura ali, queridos, é com foco, né? Em propósito, ensinar a vida de fé. Então, pega a biografia de missionário, histórias bíblicas, enfim. Então, faça a leitura em voz alta ali, que é proveitoso. Aqui são conversas profundas. Discuta com eles os modos pelos quais Deus agiu em sua vida. Queridos, a criança ama saber do seu passado, como que Deus te alcançou, como que Deus trabalhou sua vida, né? O que Deus fez, né? No decorrer da sua história, como que você lidou com determinada situação, como que Deus trabalhou nisso. Você contar isso para eles, queridos, edifica eles. Aí entra no outro ponto aqui, fale sobre a providência de Deus em suas vidas. Crianças, a gente passou essa semana uma dificuldade com relação à saúde, com relação a finanças, a gente orou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, a gente viu Deus trabalhando dessa forma. Então você está ensinando coisas da sua família e mostrando para eles como que Deus está operando, como que Deus está trabalhando. Fale sobre as lutas e tentações que você enfrentava na idade deles. Então, na sua idade, eu era assim, lutava dessa forma contra tal e tal situação. Eu não era crente nessa idade, olha como que era difícil a minha vida por causa disso, eu não conhecia o Senhor. Então isso, queridos, encoraja eles a viverem a vida cristã. Eles percebem, eu sou gente, meu pai é gente, né, que nem eu. E olha como ele está vivendo a vida cristã, olha como que eu posso viver também. Então você pode conversar nisso na hora do almoço ou em outros momentos da tarde ali. Aí pergunte sobre a obra do Senhor no coração deles. E você?
Como é que você está lidando aí com os seus pecados? Como é que você pediu perdão para Deus? Como que foi? Como que você está vendo a graça de Deus? Como que você vê a providência de Deus? Então conversa com ele sobre isso. E o último aqui, eu já falei isso nos últimos domingos, né? Uso de caminhadas com conversas edificantes. Vamos sair no parque, vamos sair para uma caminhada, mas vamos falar ter essas conversas ali, igual eu falei. Vamos falar a respeito de fé, a respeito de Deus, sobre a criação. Pequenininho, vamos sair aqui, quero que você traga aqui 5 coisas diferentes que Deus criou. E a gente vai conversar sobre isso. Solta a criança lá no mato para ir catar as coisas e voltar para conversar. Então, use de coisas edificantes. Então, perceba, o nosso domingo, queridos, ele pode ser muito alegre, muito produtivo e cheio da presença do nosso Deus. É só a gente se dedicar, é só a gente se preparar. Aí reforça novamente a nossa segunda aula sobre doutrina da preparação. Então, faça bom uso dessas coisas no domingo, faça bom uso das coisas durante o culto e confie na promessa do nosso Deus de que Ele vai tornar esse dia para a gente deleitoso.